Nem engenheiro eu sou, na verdade eu sou formada em turismo e hotelaria. Eu já estava entre duas empresas aqui, uma para trabalhar de Munique, que é essa que eu estou agora, e uma outra para trabalhar para a Bélgica. Escolhi estar nessa empresa que eu estou agora como consultora de inovação e tecnologia e não precisa de alemão. Tudo é feito em inglês, eu não tenho alemão. Então, essa que eu acabei passando foi uma vaga aberta no LinkedIn, mas eu recebi contato de 3 recrutadores. Daí eles me acharam exatamente por conta das mudanças que eu fiz no LinkedIn, e eram vagas que nem estavam abertas para todos. Eu senti uma grande diferença na minha qualidade de vida e na minha segurança. Então, isso foi realmente uma das motivações que fez eu querer vir para cá. O encontro de hoje tá chique demais. E não é o primeiro, já é o segundo, viu? Com a nossa pupila Marina. Estou aqui hoje. Ela já conseguiu uma vaga lá alguns anos atrás, lá das nossas primeiras turmas, conseguiu uma vaga remota para o México. Depois conseguiu, estava entre duas vagas na Europa e agora ela está na Alemanha, nada mais, nada menos que Munique. E ela trabalha hoje numa área bem diferente da formação dela. Então, você que está aqui, que talvez quer fazer transição de carreira, que tem o sonho de trabalhar na Alemanha, ou você está em algum outro país da Europa, quer ir para lá, ou está no Brasil e quer conseguir uma vaga aqui na Europa, assista aqui essa conversa, esse bate-papo com a Marina, que com certeza você vai, olha, abrir a sua mente, os caminhos para você se inspirar com ela. Então, Marina, conte para nós quem que é você, onde que você está, o que que você está fazendo, mulher. Conta tudo que a gente está curioso para saber. Obrigada, Malu, obrigada mesmo. É um prazer estar aqui hoje, realmente, e dar de volta para vocês o que eu recebi, que é conteúdo de valor, depoimentos e realmente a gente saber a experiência dos outros, que é muito importante. Então, obrigada mesmo pelo convite. Então, olá a todos, meu nome é Marina, eu trabalho com inovação e tecnologia, sou consultora de inovação e tecnologia aqui em Munique, na Alemanha. E vocês devem estar pensando que eu estou aqui formada em tecnologia, TI, gestão de tecnologia. Nem engenheiro eu sou, na verdade eu sou formada em turismo e hotelaria. Então eu acho que também é importante que a gente quebre essa barreira de pensar que só porque a gente é formado em engenharia ou é formado em TI que a gente consegue entrar nessa área. Então, para mim, realmente, desde o início eu pensava que não seria possível e deu muito certo. Então, eu formada em hotelaria, vocês devem estar pensando como eu acabei caindo nesse mundo, como eu acabei vindo para Munique. Então, começou tudo em, eu diria, 2019, quando eu conheci você, Malu, e a Andressa também. E eu realmente acreditei e deu muito valor para mim e me motivou muito a ir atrás de morar fora, que realmente era o meu sonho desde sempre. E aí eu comprei primeiro, fui uma das primeiras turmas, e principalmente com a questão do LinkedIn ali, organizando. Eu já trabalhava com consultoria de inovação, mas ainda era numa empresa do Brasil, ainda não tinha nenhum prospecto de ir para fora pela empresa. E para mim, eu queria muito já me expor ao mundo internacional e já ter essa experiência. Então, ali em 2020, eu peguei as dicas do que vocês tinham comentado, comprei o curso e eu recebi uma proposta em 2021 de uma empresa de consultoria no México para trabalhar 100% remoto, ganhando em dólar. Então, isso para mim já foi, assim, uma das melhores coisas, uma das melhores mudanças, porque eu conseguia falar espanhol e inglês todos os dias. Eu comecei a crescer muito na minha carreira lá dentro, eu tinha muitas responsabilidades, e isso fomentou ainda mais a minha vontade de vir. E então, realmente, a virada de chave que eu falei, não, realmente quero vir para cá, para a Europa. Se eu fosse escolher, seria a Alemanha, e se eu fosse escolher, fosse Munique. E foi quando eu fechei a mentoria e defini para mim que eu viria para cá. Muito pela motivação das meninas e da Turning em si, porque eu nunca achei que seria possível. Depois de ter conseguido o emprego no México, já foi, assim, incrível, mas você sempre fica se duvidando. Então, por meio da mentoria, eu segui ali os passos, eu também tive muito apoio da Andressa e da Malu, e por conta disso, eu já estava entre duas empresas aqui, eu já estava bem próxima ali de receber as ofertas dessas duas empresas.
uma para trabalhar de Munique, que é essa que eu estou agora, e uma outra para trabalhar para a Bélgica. Eu seria um pouco remota, um pouco presencial, mas também um pouco baseada aqui na Alemanha. E acabou que eu escolhi estar nessa empresa que eu estou agora como consultora de inovação e tecnologia, e não precisa de alemão. Tudo é feito em inglês. Eu não tenho alemão, eu tenho um alemão aí básico para intermediário, então realmente não tenho isso fluente. E eu só tenho como agradecer, e principalmente agradecer agradecer a Tani por ter causado essa motivação em mim. Eu acho que é isso uma das coisas mais importantes, porque a gente se duvida bastante, principalmente vindo de hotelaria. Nunca pensei que o visto aceitaria eu ter uma formação diferente da área que eu trabalho, e foi tudo muito certo. Então, obrigada. Eu acho que essa é uma dúvida que bastante gente tem, né, Marina? Ah, mas eu sou formada em psicologia, será que a empresa vai me contratar porque meu diploma é diferente? E, na verdade, aqui na Europa é muito mais sobre isso, né? Sobre a experiência que vale mais, né? Então, às vezes a tua experiência não é bem naquilo, mas pode ser adaptada, é aceita. Ou você tem uma experiência numa área ou uma formação na outra, também é igualmente bem aceito. E se a Marina, né, ou até você que está aqui, né, não, talvez se ela não acreditasse que seria possível, não tivesse tentado, hoje ela não estava simplesmente em Munique, né? Inclusive, vou aí me hospedar para o Oktoberfest. Mas, enfim, eu acho que esse é o ponto, né, Marina? É o conhecimento, é você saber em que mercado você está pisando, e as pessoas, eu acho que um grande problema também é a gente pegar isso, né? Um processo seletivo e como a contratação é feita na Europa é muito diferente do Brasil, né? Eu, inclusive, acho que é mais simples o processo, no sentido de é muito mais profissional. Acho que no Brasil eles entram muito em âmbitos pessoais e desnecessários, né? E aí eu queria até que você comentasse um pouquinho disso, né? Como que foi o teu processo quando você encontrou essa vaga e você aplicou e você estava meio assim, quanto tempo mais ou menos que levou do momento que você aplicou até o momento que você conseguiu passar aí na empresa? Isso foi um ponto também que eu achava que seria muito difícil, e achei que realmente eu não estar na Alemanha, né, não estar nem na Europa, fosse algo que realmente fosse diminuir as minhas chances. E aqui, realmente, eles são muito profissionais na questão da sua experiência, nas suas competências, e eu diria até, né, até com as minhas experiências de trabalho no Brasil, no México, eles focam bastante também no seu potencial. Então, eu acredito bastante que nas duas empresas que eu estava quase entrando, eu sentia que eles estavam muito mais querendo entender quais eram as minhas áreas de desenvolvimento e quais eram as capacidades e até talentos que eu tinha atualmente, mais do que pensar se eu sei lá, algo mais técnico de TI. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante que eu percebi nesse processo. Então, para essa empresa que eu estou aqui agora, eu apliquei em julho de 2022, início de julho, e foi um processo longo, mas como você disse, não foi um processo muito difícil. Nunca me questionaram sobre, mas que visto que você vai ter? Nunca me questionaram em questão de, mas você vem sozinha ou vem com alguém? Ou se você tem filhos, ou se você tem pets. Então, isso nunca aconteceu. O que mais aconteceu na etapa de RH foi perguntar para mim qual era a minha formação, não em questão de saber se eu, vamos dizer assim, passava ou não no crivo da formação, e sim para eles entenderem a viabilidade do visto. E aqui tem vários tipos de visto. Eu, por não ser formada na área que eu trabalho, existe um visto específico, que é um visto de especialista, e que não é formado. Então, tem o Blue Card, e o Blue Card é equivalente a esse visto de especialista. Então, vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Então, o processo começou início de julho, quando eu apliquei. Eles demoraram até um pouco mais para até entrar em contato comigo, porque a gente tem que lembrar que julho é já início de férias, então demorou bastante. Então, início de agosto, eles vieram falar comigo, entraram em contato para uma primeira entrevista. O processo inteiro, a gente teve aí em torno de 5 entrevistas, algumas outras conversinhas que eu não diria que foram entrevistas. Então, 5 entrevistas, começando no início de agosto. Entrevista diretamente, a primeira foi com o gerente da área, o que foi muito interessante para mim, porque a gente não tem que ficar explicando para o RH o que a gente faz ou não. Então, o gerente da área, realmente, ele já conversou comigo, já entendeu
ali o meu perfil. Depois a gente seguiu para o RH, só para fazer essas questões um pouco mais aí de experiência, essas possibilidades de visto. Depois eu voltei e conversei com outro gerente da área, que é uma área colega, né, prima, então realmente foi outra pessoa ter essa visão. Depois eu conversei com o time, mas em questão de entender se tinha um fit, eles também fazerem algumas perguntas e darem a opinião pro gerente. E no final eu tive a conversa com o diretor da área. Então foi uma conversa que eu achei que seria muito difícil, mas ele já tinha ali um checklist de coisas que ele já tinha recebido, ele mais queria conhecer, e agora conhecendo ele depois, ele realmente fala que essa é a parte mais importante. Não é para fazer o check de experiência, se você é bom ou não, e mais para entender se o seu perfil e o seu talento e as suas áreas de desenvolvimento acabam indo em match com a do time. E já na entrevista com o diretor, ele já chegou no final e falou, você passou. Então, para mim foi uma experiência muito boa. E eu assinei aí o contrato, porque a gente tem que lembrar que a Alemanha é bem burocrática. Eu assinei o contrato, então, no final de outubro. Então, demorou aí até um pouquinho mais do que geralmente as coisas acontecem. Mas é isso, o processo me respeitou muito. Nunca me perguntaram sobre nada muito pessoal, além do qual é a sua nacionalidade, que gênero ou, né, você se identifica e a sua experiência para ver a questão do visto. Então, foi uma incrível experiência, tanto nessa empresa que eu entrei, quanto na outra, o respeito que eles têm pela gente. E você que está assistindo aqui, calma. Você não vai passar por 300 entrevistas, né? A Marina foi até um case, assim, digamos, diferente, né, Marina? Porque tem cases, assim, de pessoas que com uma única entrevista já passam, né? Eu, por exemplo, eu passei por isso. Na minha primeira empresa que eu fui trabalhar, foram 2 entrevistas, e na segunda empresa foi uma única entrevista também. E para uma empresa também que eu fui fazer um outro processo seletivo, que acabaram me dando a resposta depois que eu aceitei o primeiro, mas eu queria trabalhar na segunda, mas eu já tinha assinado o contrato, também foi uma única entrevista. Então, não existe uma regra geral, né? Tem a sequência, geralmente, do que acontece, geralmente é RH, depois uma entrevista técnica, uma entrevista final, geralmente esse é o padrão, mas pode acontecer igual aconteceu ali no caso da Marina, né? E, Marina, dentro disso, eu até queria que você comentasse um pouquinho para nós. Quando você estava, antes de você conhecer a Turning, qual que você acredita que era a tua maior dificuldade? Por que você acredita que antes você não tinha conseguido uma oportunidade? O que você acha que faltava nesse processo? E eu acho que é legal você dividir a tua resposta em 2 estágios, né? Que tem quando você estava buscando a tua primeira oportunidade, você conseguiu a oportunidade no México, e num segundo estágio, né? Qual que era a tua dificuldade nesse segundo estágio, que era sair do Brasil e vir direto para a Europa com um trabalho, né? Acho que isso é um ponto muito importante e às vezes a gente pensa que talvez seria questões técnicas, talvez seria questões muito mais hard skills, eu diria, né? Então, umas capacidades um pouco mais específicas. Mas para mim, o que me motivou muito e o que faltava era realmente essa visão de que é possível. Então, eu acredito sim que eu tinha uma capacidade de conseguir, se eu tivesse aplicado antes, mas o que realmente a Tani trouxe para mim foi conhecimento e motivação. Então, eu não tinha contato com outras pessoas que tinham conseguido, e quando você busca online, você só vê pessoas que foram ou transferidas pela empresa, ou foram para estudar, o que também é uma possibilidade, mas para mim eu queria focar bastante na minha carreira. E o que a Turning me trouxe realmente foi as possibilidades. Isso para mim foi o mais importante. Então, quando eu estava lá trabalhando no Brasil para uma consultoria e via que eu tinha realmente as skills para ir para fora, mas você acaba se duvidando, achando que o mercado não precisa ou que você não é boa o suficiente, nem é em questão técnica, mas talvez eles não queiram alguém de fora, talvez eles não tenham essa necessidade. Para mim foi uma coisa muito importante saber que existiam pessoas que estavam lá e que conseguiram, e que existem várias possibilidades para quem quer. Então, eu tinha ali, claro que o meu plano A, no momento que eu estava no Brasil, era ir para fora, eu estava realmente muito aberta, mas eu tinha planos B, talvez ir para estudar, ou talvez para fazer um intercâmbio voluntário, e a mesma coisa aconteceu quando eu já estava trabalhando para o México e decidi vir para cá.
foi, vou decidir o meu plano A, vou seguir ele durante uns meses, mas o que é muito legal da Turning é que ele te dá possibilidades em questão de, se você não conseguiu o A, você vai conseguir o B, você pode entrar em contato se você não está conseguindo esses dois. E, para ser sincera, eu vejo muito suporte. Então, eu estava com dúvidas até questão de visto e entrei em contato com a Turning. Então, para mim, a Turning foi motivação e conteúdo. Isso era realmente o que eu precisava, mais do que ter que saber, talvez, uma certificação que eu precisava. Então, realmente abriu os meus olhos para as possibilidades de fora. E agora eu quero que você conte a verdade, Marina. Como que estava esse currículo, esse LinkedIn, a preparação para a entrevista antes da Turn? Olha, Estava alinhado, não estava? O currículo estava uma merda, estava bom? Como é que estava tava esse muito negócio? ruim. Principalmente, assim, quando eu entrei na empresa que eu estava trabalhando no Brasil, eu entrei como trainee, e era o meu primeiro trabalho corporativo, e acabou que eu já tinha conseguido, nem foi por meio do LinkedIn, então acabou, ele ficou desértico ali, em questão de... Só coloquei lá onde eu estava trabalhando, nenhuma keyword, nem nada. E já preparei o LinkedIn quando eu conheci a Turner para querer morar fora mesmo. Lá, quando eu consegui o trabalho no México, já foi assim uma grande mudança. Mas para mim a mentoria e nos detalhes e até as plataformas, né, ferramentas que vocês disponibilizam, não só para a gente colocar lá as palavras-chave, mas entender realmente se o currículo e o LinkedIn eles estão de acordo com o que é necessário, pedido na vaga ou pedido ali no setor em geral. Então, realmente estava muito ruim. E o conteúdo que vocês deram e o apoio também, até de revisar, às vezes, algumas coisinhas, foi, eu diria, muito decisivo para eu conseguir essas duas oportunidades. Eu acho importante eu trazer também que das oportunidades que eu apliquei pelo LinkedIn, quando eu estava tentando vir aqui para a Alemanha, para a Europa, eu apliquei para algumas vagas ali que estavam abertas no LinkedIn, mas, então, essa que eu acabei passando foi uma vaga aberta no LinkedIn, mas eu recebi contato de 3 recrutadores que não estava relacionado, eu não apliquei para nada, eles me acharam exatamente por conta das mudanças que eu fiz no LinkedIn, e eram vagas que nem estavam abertas para todos. Então, é muito importante, claro, a gente aplicar para as vagas, mas deixar o LinkedIn certo, porque foi isso que aconteceu no México também. Então, eu não apliquei para nenhuma vaga. O recrutador veio, viu meu perfil, achou que tinha fit, e aí já me direcionou para a área deles mesmo, a plataforma deles, para subir o meu CV e responder algumas perguntas. Então, acho que o mais importante que eu posso dizer é o currículo é muito importante, sim, veja vagas, mas olhe para o seu perfil. Vai ser muito importante para o recrutador e também quando eles receberem o seu CV, talvez de uma vaga, eles olharem lá e perceber que você realmente é planejado e preparado para essa nova vaga ou para realmente seguir no processo seletivo. Você que está assistindo aqui, meu filho, minha filha, vamos arrumar esse currículo, esse LinkedIn, vamos se preparar para a entrevista. Por quê, né? Muita gente fica, mas eu nunca nem fui abordado por um recrutador. Mas claro, meu filho, minha filha, se você não fizer isso de forma estratégica, isso nunca realmente vai acontecer. Veja isso que a Marina falou, né? Ela nem tinha aplicado para algumas vagas e foi abordada por recrutadores. E para que isso aconteça, o teu LinkedIn tem que ser construído de forma muito estratégica. O currículo é o segundo passo depois do LinkedIn, né? O LinkedIn você vai usar para aplicar para as vagas, ou para os recrutadores chegarem até você, e o currículo para você ir lá no site das empresas ou no próprio LinkedIn aplicar para o teu currículo. Então, você que está aqui, meu filho, minha filha, quer ter esse conhecimento também, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso time, você pode conversar com ele, se você não sabe por onde começar para morar fora, não sabe como arrumar teu CV e teu LinkedIn, está perdidaço na maionese, vem aqui falar com a gente que a gente pode te ajudar, assim, a estruturar o teu currículo LinkedIn, ou se você já está na fase de entrevista, também te ajudamos. E a Marina, que está aqui, não tem passaporte europeu, tá? Vocês que estão aí, olha, mas será que ela tem passaporte europeu? Não, não tem passaporte europeu, como ela mencionou já, ela foi através de um visto. E você que está aqui assistindo e tem passaporte europeu, se você ainda está no Brasil neste momento, você está perdendo tempo e dinheiro, porque você está ganhando em real e poderia estar ganhando em euro e poderia estar num país com mais qualidade de vida e segurança, né, Marina? Você está aí na Alemanha, você pode dizer, né, que o salto de vida
eu acho que a qualidade de vida aumentou, não sei em quantos por cento, você pode me falar aí, né? Eu acho que eu diria melhorou em 300%, e não é brincadeira quando eu falo isso. Eu morava em São Paulo, numa área que era até considerável boa, mas para mim, principalmente durante a pandemia e até um pouquinho depois, né, da pandemia, eu senti uma grande diferença na minha qualidade de vida e na minha segurança. Então, isso foi realmente uma das motivações que fez eu querer vir para cá, porque andar sozinha na rua, para mim, é muito importante, principalmente de noite. Então, eu vindo para cá e aí tendo essa experiência de morar aqui foi muito interessante, que a gente tem até uns medos residuais ali do Brasil. Então, vezes que eu voltava para casa sozinha, bem de noitão, assim, eu ainda não queria passar por baixo de uma ponte, não queria andar naquela rua escura. E agora, depois aí de vários meses, eu me sinto muito bem e eu consigo entender que segurança é uma das coisas mais importantes. E qualidade de vida também. Então, Munique, a Alemanha em geral, mas também Munique é uma cidade muito fácil de você se locomover. Se você tem uma bicicleta, você consegue fazer, eu diria que quase tudo. E também o transporte público é ótimo. A gente tem o Deutschland Ticket, como vocês devem saber. Então, a gente paga um valor específico e tem acesso para o mês inteiro para todos os meios de transporte regionais. Então, isso dá também muita abertura para a gente querer ir para parques, ir para outras cidades próximas, até fazer uma grande viagem aqui dentro da Alemanha, isso é possível. Então, para mim, a mudança, a qualidade de vida, não tem nem como eu dizer como melhorou. E também o poder de compra, eu acho que isso é uma coisa muito importante que você comentou, Malu. Eu acabei de me mudar, estou, né, nesse processo de realmente mobiliar uma casa inteira do zero. Até a cozinha eu tive que comprar, então a Alemanha tem essa questão da cozinha. E eu vejo que eu consegui em 1 ou 2 meses o que eu conseguiria no Brasil, talvez em 2 anos, porque no Brasil você precisa ficar parcelando, e aí você já tem que ficar pensando na próxima parcela, né? O que você vai comprar depois dessa parcela acabar. E aqui na Alemanha, realmente, o parcelamento é muito raro, porque você tem poder de compra. Então, comprei uma cozinha inteira, estou colocando aí cama, escritório, monitor, e eu vejo que é muito mais possível a gente conseguir fazer esse tipo de decisão quando a gente recebe em moeda forte e quando a gente realmente se planeja para isso. Então, qualidade de vida muito relacionado para mim a poder de compra e todas essas decisões que eu consigo fazer e que no Brasil seria muito difícil fazer isso nesse tempo que eu estou fazendo agora. A minha história também é bem parecida com a tua, né, Marina? Eu morava no bairro mais violento de Curitiba, né, que é cidade industrial. Quem aqui é do SIC sabe do que eu estou falando. E já como estagiária, eu já vi muito esse pico de diferença, né? Eu já fui morar no centro, morava numa casa muito legal, uma vista legal, ia no mercado, eu podia consumir produtos de alta qualidade e sem gastar todo o meu dinheiro, né? Tendo realmente acesso àquilo, pagar aluguel, telefone, poder viajar e tudo com um salário de estágio, né? Então, imagina você aí que saiu do Brasil ganhando, né, em real, na verdade eu estava ganhando em dólar ali com a empresa do México, né? Mas foi para um salário em euro na Alemanha, e ainda mais dentro dessa área que você está trabalhando, com certeza foi um salto ainda maior, né? Então, eu fico muito, muito feliz aí por você. É só o começo, mulher, daqui para frente, ó. Com certeza. Alegria nesse bolso, viajar, aproveitar da vida, chega dos dias de perrengue, os dias de perrengue ficaram lá no Brasil, né? Amém. Marina, me conta um pouquinho, o que fez você acreditar na Turney, querer dar um voto pra gente? O que foi, assim, tipo, aquela virada? Não, agora, beleza, vou passar o cartão aqui, vou colar com essas meninas e vamos ver o que vai acontecer. Isso para mim foi muito interessante, porque quando eu conheci vocês, era muito diferente, vamos dizer assim. Eu já tinha visto o conteúdo seu e da Andressa, e no início isso daqui eu acho que nem existe mais, mas eu entrei em contato com a Andressa e ela tinha um forms para você ter uma consultoria individual que custava, tipo, muito pouco naquele momento, assim, e foi eu diria que isso daí aconteceu em 2019, então faz bastante tempo. Isso para mim foi a virada de chave, assim, porque eu falei com ela viu ali, né, pelo Forms o meu perfil e ela deu algumas coisas que não passavam pela minha cabeça. E além de só falar, ela deu links, ela deu
né, experiência. Então, isso para mim já foi ali interessante, vou ficar de olho. Não existiu uma dúvida, porque eu já tinha tido um contato, e isso é o que eu falo para vocês, pupilos, que estão pensando aí em comprar. Entre em contato com as meninas e entende o que está acontecendo lá dentro. O conteúdo que elas têm realmente é ouro. E eu vejo isso, né? Eu vi esse crescimento, esse desenvolvimento desde muito tempo atrás, e vejo que vocês continuam dando muito mais conteúdo, e conteúdo atualizado, e notícias. Então, para mim, isso foi lá no início, né? Uma dos porquês. Mas a outra questão que realmente para mim foi muito importante, que fez eu decidir, foi ter tido outros casos de sucesso. Então, não é vocês falando, olha, a gente já tem lá, sei lá quantos alunos, foi o aluninho lá, fez o vídeo, explicou, procurei no LinkedIn, essa pessoa era real, vi lá o perfil do Instagram. Então, isso para mim também foi uma guinada, assim, que eu falei, tá, então isso existe, esse método funciona, e eu quero ser a próxima a vir para a Europa. Então, foi isso que aconteceu. Deu certo, né, Deu Marina? certo. Isso é o mais importante, né? E assim, dentro disso, se você pudesse falar em poucas palavras, assim, o que a Turning te ajudou a conquistar, assim, ou uma coisa principal, o que você diria assim, cara, vocês terem me ajudado, me ajudou a conquistar isso, né? Você pode ser o trabalho mesmo, enfim, o que você acha que foi a coisa mais importante que a gente ajudou você a conquistar aí? Eu diria que, para mim, o que vocês me ajudaram muito foi independência. E isso eu digo independência em questão, claro, geográfica, né, quando eu trabalhei 100% remoto, mas também foi uma independência de pensamento. Então, eu não estava ali só vendo alguns blogs que estavam falando que vinham para cá e era tudo muito difícil. Vocês também me empoderaram a ir atrás das coisas e me ofereceram ferramentas para eu conseguir o que eu queria. Então, para mim, foi independência até de eu tomar as minhas decisões saindo daquela rodinha de rato que a gente tem no Brasil, sabe? Então, eu já estava numa empresa no Brasil, e aí eu sabia que talvez em 2 anos ia ser promovida. Meu saldo salarial seria muito baixo, de um para o outro. E para mim, assim, foi muita independência até de eu conseguir. Estou aqui na Alemanha, mas talvez daqui 5 anos, 2, 3 anos, 10 anos, eu queira fazer uma outra migração, talvez de carreira, né? Talvez de país, talvez de continente. E eu sinto que vocês me deram essa independência de eu entender o que eu quero e também as ferramentas para eu conseguir o que eu estou querendo no momento. Então, isso para mim foi muito importante. Que bonita, gosto muito. Queremos pessoas livres, Exato. pessoas com liberdade geográfica, liberdade financeira. O nosso propósito aqui vai muito além, né? A gente realmente tem esse propósito de transformar a realidade das pessoas. Não é só sobre ajudar as pessoas a acharem um emprego, né? Mas para nós é muito especial esse momento que a gente tem aqui, como eu estou conversando com você, porque isso relembra o porquê nós devemos continuar e que a gente está no caminho certo, né? Que é possível e inspirar outras pessoas aí também. Então, essa nossa revolução, a gente brinca que a Turning... Brinca não, né? A gente fala que a Turning é uma fábrica de sonhos realizados, e é isso, né? A gente ajuda as pessoas a mudarem de carreira, mudar de país, de vida, de realidade financeira, realidade geográfica, tudo mesmo. Então, muito obrigada aí, Marina. E eu queria que você falasse para a pessoa que está assistindo aqui e está assim, ai, mas será mesmo? Mas será que eu vou? Qual o conselho que você daria para uma pessoa que está em dúvidas ou que chegasse assim, Marina, eu vi aqui que tem esse negócio aqui da Turning, você acha que vale a pena eu entrar? Qual que seria o conselho que você daria para essa pessoa que está em dúvidas? Eu acho que para você que está com dúvida, que está querendo entender um pouco melhor, primeiro, como eu falei, fala com as meninas do Turning, entende com elas, fala para elas o que está acontecendo contigo. Elas já vão te dar várias dicas interessantes ou vão até te indicar qual seria o melhor caminho em questão de qual produto da Turning ou o que você tem que dar uma olhadinha em questão de conteúdo. Então, primeiro fale com elas. E segundo, se você está com dúvida, usa a internet para você ter acesso ao que você gostaria de saber. Então, não vai para blog post de uma pessoa de 10 anos atrás. Essa é a minha dica para você, porque tudo mudou.
Então, vai em fontes confiáveis, entende também, sei lá, vídeos no YouTube de pessoas que moram nos lugares que você pensa. Também entende um pouquinho mais qual o caminho que você quer seguir. Você quer ir estudando, você quer ir trabalhando, qualquer um dos dois, o que for melhor. Então, começa a dar esse pensamento, porque dar essa pensada, eu diria, porque a Turning ela vai te ajudar, mas ela vai te ajudar no que você quer. Então, se você não tem algo definido, quero só ir para algum lugar, ela vai te dar os meios, mas a gente sabe que se você não tem aí um objetivo, qualquer lugar funciona. Então, entre em contato com o pessoal da Turning e dá uma pesquisada nos lugares que você tem interesse. Então, pode ser algum país, pode ser alguma cidade, pode ser aí na Europa no geral, pode ser até fora da Europa. A gente tem um caso aí de pessoas, né, da Turning que foram aí para fora da Europa utilizando os métodos. Então, dá uma refletida aí, mas não fique, eu acho que o mais importante não fique estagnado. Então, você está aí pensando e aí você acaba deixando para depois. Isso foi algo que aconteceu muito comigo quando eu consegui a oportunidade no México. Eu estava muito feliz, mas aí eu falei, então tá bom, então tá tudo bem, vou ficar por aqui, eu acho que não vou conseguir mesmo, não vou nem tentar. E a Turning vindo com essa motivação, o conteúdo, o apoio, foi quando eu falei, tá, então eu consigo, na verdade, eu vou atrás do que eu quero. Então, eu diria, não fique aí nas dúvidas e não faça nada. Vá atrás de sanar suas dúvidas, vá atrás do time da Turning, porque vocês já sabem a minha experiência agora, eu já tenho só casos de sucesso com a Turning, então eles vão te ajudar no que você quiser. Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu diria. Você também, venha, pare de dar bobeira aí, venha ser pupila da Turning. Marina, muito obrigada. E eu queria dizer para você que está assistindo esse vídeo aqui que a Marina não está recebendo nada por isso, nenhum dos alunos que vem aqui, todos vêm por livre e espontânea vontade aqui para realmente compartilhar um pouco do que eles alcançaram realmente para inspirar você que está aqui. Então, você que se identificou com a nossa empresa, com o nosso conteúdo, se você ainda está em dúvidas, continue acompanhando aqui, temos vários vídeos de outros cases de aluno de sucesso aqui no YouTube, temos conteúdo no Instagram, no feed, nos destaques, nos stories. Aproveite, temos muito conteúdo disponível aí para você. Mas se você já tem aí certeza que é isso que você quer morar fora, assim como a Marina decidiu, e em poucos meses aí conquistou a oportunidade dela, venha que com certeza nós podemos te ajudar de forma planejada, estruturada, organizada, para você e para a tua família mudar para a Europa. Marina, muito, muito obrigada pelo teu tempo de vir aqui compartilhar com a gente um pouco da tua história, realmente é muito inspiradora e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Imagina, muito obrigada, Malu, muito obrigada, time Turning, por tudo. A gente vai se falando. Muito obrigada. Abraço.